Fala, meu querido! Chegou o dia do vestibular da UEM. Agora a gente vai falar sobre como cai gramática nesta prova da Estadual de Maringá. Então eu já quero começar avisando você de antemão, caso você tenha caído aqui de paraquedas, esteja perdido. No dia 10 de julho, às 18h30, vai rolar o aulão de gramática para o vestibular da UEM. Aí nós temos muito mais tempo do que aqui, temos 1h30 para conversar sobre pelo Google Meet, para aqueles que se inscreverem, vai poder tirar dúvidas ao vivo diretamente comigo, vai deixar a sua preparação muito maior para essa prova. O link está aqui na descrição. Se você vai fazer o vestibular da UEM agora na prova de inverno, que rola no dia 14 de julho, já aproveita e se inscreve nesse aulão que vai ocorrer no dia 10 às 18h30, beleza? Dito isso, a gente tem bastante coisa para falar, porque a prova da UEM é uma prova de somatório, né? Ela é uma prova de somatório, você tem que assinalar as proposições corretas, tem como você pontuar parcialmente, a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, vendo como cai gramática na prova, né? Então o primeiro destaque que eu quero dar é que é muito importante estudar gramática para a prova, que você tem 10 questões de língua portuguesa, depois tem mais 10 de outras linguagens ali que ele chama, umas 10 específicas de língua portuguesa, né? E nessas questões vai cair gramática, e a UEM tem um problema que é o quê? No seu somatório, se você marcar como correta uma afirmativa que é incorreta, você já zera a questão. Não importa quantas outras você acerte, né? Tem um pessoal, por exemplo, que faz a prova da UFSC, que é perto, relativamente perto da UEM, né? Aqui no sul do Brasil, que não é assim. Na UFSC, mesmo assinalando como correta uma incorreta, dependendo da configuração, você ainda consegue pontuar parcialmente. E o edital da UEM é muito claro. Se você marcar uma afirmativa que é incorreta como correta, já zerou a questão. Então pega uma questão como essa que está aqui do lado, para você marcar que você tem certeza que tá certo, tem que ter muita certeza, né? Porque qualquer deslize pode fazer você errar. Vamos então fazer a questão, ver como cai gramática e o medo que isso pode te dar na hora da prova. A número 1 diz assim, de acordo com o texto que é correto, né? O trecho no Brasil, os dados também mostram, funciona como sujeito sintático da forma verbal começa. Então, fica aquela coisa meio estranha, né? E é falso, não é só estranho como é falso. Não tem como esse termo inteiro, no Brasil os dados também mostram, ser o sujeito de outro verbo, até porque está começando com preposição, né? No Brasil, e o sujeito nunca pode ser preposicionado. Então ela tá errada. Não é uma questão que você ficaria com muito medo, porque, pô, jamais, mesmo que eu achasse que é certo, tá muito estranho isso aí, para eu considerar verdadeiro, eu tenho que ter certeza. E é aí que entra o papel do meu estudo, né? Então a 1 tá fora. 2. Os dois pontos empregados na linha 20 marcam a introdução de uma enumeração. Se você voltasse no texto, coisa que a gente não vai fazer aqui, porque o objetivo desse vídeo é ver como cai gramática e não resolver detalhadamente uma por uma das questões, se você voltasse no texto, não é uma enumeração, tá? Para ser uma enumeração, tem que ter uma listagem de itens, né? Então, o Lauro vai fazer aulões para os principais vestibulares do Paraná, 2 pontos. Para o UEM, para o FPR, para a A, e aí você já tá querendo saber quais são os outros que vão ter, né? Calma, sem spoiler. No festival de inverno agora tem pra prova da UEM. Verão nós vamos ver depois, tá? Fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou divulgar quais são as outras provas do Paraná que vai ter aulão também. Isso seria uma enumeração, mas no texto não é, ele tá apenas introduzindo uma explicação de algum termo. Então estaria errada também. Quando a gente chega na 4 e já vê que tem 2 erradas, precisa ter pelo menos uma certa, né? Nunca vai ser 0 o somatório. Então tu já começa a ficar nervoso porque tu precisa achar uma certa. Vamos ver a 4. O termo como estabelece relação de consequência com a oração o idoso costuma ouvir comentários desagradáveis. A tendência do aluno aqui é voltar para o texto e procurar essa consequência. Não, é uma questão de gramática. A conjunção como nunca vai ser uma conjunção consecutiva. Simplesmente não vai ser. Então não tem como ser verdadeira. O como pode ser comparação, quando ele for sinônimo de tal qual. Ele falou isso como a prova da UEM cobra como a prova da UFSC também cobra, tal qual, é uma comparação. O como pode ser conformativo. Como o Lauro falou, isso aqui não é interpretação, isso aqui é gramática. Conforme o Lauro falou, de acordo com o que ele falou. E o como pode ser causal, esse é o terceiro valor dele, né? Como eu vou fazer o vestibular da UEM, obviamente eu vou me inscrever no aulão do Lauro. Já que eu vou fazer o vestibular da UEM, eu vou me inscrever no aulão do Lauro. Isso seria uma conjunção causal, mas nunca consecutiva. Então mesmo que você volte no texto e enxergue algum tipo de consequência para tentar fazer dar certo, não pode ser consequência, só pode ser causa. Aí seria o mais próximo que ela pode ser. Então a 4 tá errada também, e agora tem a 8 e a 16, pelo menos uma das duas tem que estar certa, né? 8. As formas verbais contribui e leva estão empregadas no presente do indicativo e indicam ações habituais. Aqui tem duas coisas para você ver, né? Primeiro está no presente do indicativo mesmo. Sim,
Eu contribuo, tu contribuis, ele contribui, eu levo, tu levas, ele leva. As duas estão no presente do indicativo. Indicam ações habituais? Se voltasse no texto ia ver que sim. Então achamos uma verdadeira, já dá aquele respiro, garantiu uma verdadeira aqui. E aí viria o medo de marcar a próxima, né? As aspas empregadas nas linhas 31 e 34 marcam um discurso direto. Primeira coisa que você teria que fazer é ir no texto e ver se é um discurso direto, que é relativamente fácil de ver, né? Discurso direto é quando alguém está falando alguma coisa diretamente. Era verdadeira. Que funciona como uma voz de autoridade sobre o tema tratado? Também era verdadeira. Você marcaria as duas afirmativas para acertar. O gabarito é 24, 16 mais 8 dessa questão. O que aconteceria se você marcasse uma afirmativa só, né, das duas, só a 8 ou só a 16? Você pontuaria metade da questão, tá? Então você pontuaria 3 em vez de 6. A pontuação completa é 6, você pontuaria 3. Se tiver 3 afirmativas corretas e você marcar apenas uma delas, né, aí você vai pontuar 2 dos 6 possíveis. Então você sempre vai pontuar proporcionalmente ao número de proposições que você marcar, desde que você não marque nenhuma errada. Se o gabarito é 8 e 16, por exemplo, e você marca 8 e 4 nessa questão, você zera. Mesmo que tenha acertado uma, você zera. É importante destacar isso para que você pense na sua estratégia de prova, né? No aulão a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre possíveis estratégias de prova que você vai seguir na prova da UEM. Nessa outra questão que está aparecendo aqui, a escravidão brasileira foi diversa, mas foi sobretudo uma escravidão de pequena posse. Elemento coesivo mas pode ser trocado sem prejuízo de sentido pela conjunção porque. Nunca, né? Ainda tem gente que ia tentar, ó. A escravidão brasileira foi diversa porque foi sobretudo uma escravidão de pequena posse. Tu vê como não fica tão feio assim se trocar? A escravidão brasileira foi diversa porque foi sobretudo uma escravidão de pequena posse. Parece fazer sentido, mas não é o mesmo sentido. Mas é oposição. Porque é causa ou explicação. Nunca vão poder ser substituídos. Professor, eu sempre fico em dúvida nesse tipo de questão, porque eu vou lá, substituo e parece que fica legal. Mas aí não dá, né? Você está estudando para a prova. Vou lá, substituo e achei legal. Não, qual é o conteúdo? Mas é uma conjunção adversativa que indica oposição. Porque é uma conjunção explicativa ou causal. Não pode ter o mesmo valor. Então, falso. Tem que saber isso na hora. 2. Enquanto as pessoas tinham dinheiro, elas compravam escravos com muita frequência, o pronome elas tem um valor indeterminado, não sendo possível recuperar a sua referência. Falso. O referente do elas são as pessoas. Termo que está ali na oração anterior. Daí teve aluno que olhou e disse assim, mas eu voltei no texto e eu não consegui ver quem são essas pessoas. Então a expressão as pessoas não esclarece quem são elas, mas o pronome elas tem como referente o substantivo as pessoas. Percebam, quando eu pergunto a referência, o valor desse texto, eu estou perguntando o termo ao qual ela se refere, e não se tu sabe quem são essas pessoas. Gramática, galera, não é interpretação. Você está estudando matemática para prova, física, química, biologia, história, geografia, e está dizendo, português eu me viro, e está caindo gramática e você está errando por causa disso. É falsa também a afirmativa. 4. Apesar dos esforços dos governos recentes em trazer essas empregadas para a formalidade, o elemento coesivo, apesar de, introduz ideia oposta à expressa no trecho, o que se vê hoje é o aumento da informalidade. Estava na sequência ali, né? Apesar dos esforços recentes do governo em trazer essas empregadas para a formalidade, o que se vê hoje é o aumento da informalidade. Verdadeira, porque o apesar de expressa uma concessão, e a concessão é um tipo de oposição. Então é verdadeira. Professor, mas eu voltei no texto e eu meio que não vi. Não vi o que você está fazendo sempre. Você está voltando no texto e vendo quando, na verdade, as perguntas são de gramática. Você tem que entender uma coisa de uma vez por todas, que vários vestibulares no Brasil fazem e a UEM faz muito. As questões de gramática disfarçadas de interpretação. É como se a 1 dessa questão que a gente está fazendo até agora dissesse assim, a conjunção mas é de mesma classificação que a conjunção porque. Falsa. A número 2 dissesse assim, o pronome elas se refere ao substantivo às pessoas. Falsa. Aí na 4 dissesse, apesar de é uma conjunção concessiva. A classificação da conjunção apesar de é concessiva. Verdadeiro. Só que em vez de perguntar assim diretamente, talvez você tenha pensado agora, nossa, mas seria muito mais fácil se eles perguntassem assim. Talvez seria, mas eles não perguntam. Eles perguntam do jeito que tá aí. E você tem que saber perceber isso. Então a 4 é verdadeira, e ela vai ser a única verdadeira dessa questão, o que deixa ela mais preocupante ainda, porque se você assinalar qualquer outra, você zera.
8. Em para ele, em ambos os países empregados são explorados, apesar das diferenças, o elemento coesivo ele se refere a Carlos Eduardo Coutinho da Costa. Se referia a outro nome, que vai me falhar a memória agora, mas era só voltar no texto e no mesmo parágrafo estava o nome a quem ele se refere. Então é falsa afirmativa. No trecho, já que o trabalho formal é um meio de ascensão, o item lexical já pode ser substituído por ainda, sem alterar o sentido do texto. Aí tem aluno que troca e fica tentando pensar, ainda que o trabalho formal é um meio de ascensão. Né? Não é isso que é para ver. Já que, qual é a classificação da locução conjuntiva já que? Causal. Conjunção causal. E a conjunção ainda que, qual é o valor dela, qual é a classificação? Concessiva. Ainda que é sinônimo de apesar de. Ó. Se tu pegar e trocar ali no início, ainda que os esforços dos governos sejam de trazer essas empregadas para a formalidade, é o mesmo sentido do apesar de. Então como é que você vai trocar o já pelo ainda e não alterar o sentido? Altera, de causa para concessão. Percebe? Conteúdo caindo. Valor de conjunções. Valor de conjunções é o conteúdo mais cobrado em todos os vestibulares do Brasil. E a UEM usa e abusa desse conteúdo. Então você já sabe que eu vou abrir o aulão falando de conjunções e pronomes, que tem que estar na ponta da língua. E a gente vai fazer um panorama de todas as questões de conjunções e pronomes que caíram na UEM para a gente saber qual é o segredo. Então, observa como, mais do que você tá assistindo essa aula e dizer assim, ah, essas questões eram tranquilas, eu acertei. Não, eu acho que pode ser que tu tenha acertado também, mas tu acertou com essa segurança, cravando e dizendo é essa e não tem como ser outra, que o gabarito dessa questão que tá aparecendo é apenas a 04, porque qualquer titubeada que tu der por insegurança na hora da prova pode atrapalhar muito o teu desempenho. E é isso que eu busco fazer com as minhas aulas, te dar mais segurança. Prometo para você que vai fazer o vestibular da UEM lá no dia 14 de julho, que depois de um aulão de 1h30, uma coisa que você vai ter com toda certeza é segurança para marcar na prova. Então se você está vendo esse vídeo antes da prova de inverno de julho de 2024 da UEM, aproveite e clique no link, compre a sua vaga no aulão, que a gente vai fazer uma preparação muito mais aprofundada para essa prova. Siga firme nos seus estudos e tomara que eu te veja lá na universidade daqui a pouco.